Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Kailan Cavalcante, eu sou analista de Customer Success na UEN e hoje eu vou estar aqui na Conference do Bot Brasil 2021 apresentando sobre a qualidade de atendimento de um bot na percepção do cliente final, na trilha de curadoria e linguística computacional, beleza? Para começar a apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre quem é o Kailan, né? Quem sou eu e como eu vim parar aqui na Conference do Bots Brasil 2021, né? Eu sou analista de CS na UEN, responsável pelo acompanhamento de resultados e experiências de uma carteira de clientes tanto nacionais quanto internacionais e que usam majoritariamente chatbots nos seus projetos, certo? As minhas áreas de formação são economia e contabilidade, não tem muito a ver com o mundo da tecnologia, mas em determinado momento aí na minha carreira, na minha jornada, eu conheci esse meio, ingressei nesse meio e hoje eu tô muito satisfeito, muito feliz em fazer parte do universo dos chatbots. Hoje eu estou fazendo uma pós-graduação em experiência do consumidor pela ESPM e eu busco unir todos os meus conhecimentos que eu tive, tanto os profissionais quanto nas minhas graduações e pós-graduações, para que eu possa conseguir entender e avaliar as necessidades e critérios de sucesso dos usuários, dos clientes finais, e assim conseguirmos elevar cada vez mais os nossos chatbots. Eu começo a nossa apresentação também trazendo uma frase e uma provocação para todos vocês, que é do Grupo Citel, uma empresa lá de Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, na qual eles fizeram uma pesquisa com a população lá americana e eles fizeram uma pergunta sobre como a população prefere ser atendida hoje em dia, se eles se sentem confortáveis com robôs ou se eles preferem ser atendidos por um humano, e 70% das pessoas preferem ser atendidas por um humano, segundo a pesquisa deles. Mas por que então, Kailan, que você traz uma frase dessa para um evento que fala sobre chatbots? Justamente porque hoje em dia o chatbot, robôs, tecnologias ainda é um tabu na mente de várias pessoas. E uma das nossas tarefas, uma das nossas missões é justamente vencer esse tabu, vencer essa barreira e conseguir resgatar essas pessoas que não confiam na tecnologia, que não confiam nos chatbots. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente escala isso e faz com que os chatbots estejam cada vez mais presentes de uma forma legal, de uma forma interativa e de uma forma que tenha resultados, tornando eles cada vez mais humanizados. Trazer a humanização para o mundo dos chatbots hoje em dia é essencial para que tanto o usuário final, quanto o provedor do chatbot, quanto a empresa que utiliza o chatbot tenham uma experiência boa e resultados esperados nessas interações. Certo? Hoje, aqui na apresentação, pegando desse pressuposto, dessa breve introdução, eu vou estar mostrando algumas estratégias simples, de maneira resumida, mas que podem já gerar insights e podem impactar positivamente no atendimento do seu bot e na percepção e na experiência do usuário final, certo? O primeiro ponto que eu trouxe é que é extremamente importante hoje em dia que a empresa que vai estar desenvolvendo esse chatbot, que vai estar provendo esse chatbot para o público-alvo, conheça esse público-alvo e, se possível, tenha definidas personas sobre esse público-alvo, porque dessa forma você consegue entender o perfil, entender o comportamento, entender os objetivos e as dores do usuário final. E a partir disso você consegue ter insights e direcionar esses fluxos conversacionais do bot para esse público-alvo, para essa pessoa específica, dessa forma o seu chatbot vai ser muito mais eficiente do que se você simplesmente construir um chatbot e destinar ele sem objetivo, sem metas e sem ter um público-alvo bem definido, certo? O segundo ponto que é muito importante que você planeje as interações e os fluxos conversacionais do seu chatbot de acordo com o tom de voz da empresa pela qual o chatbot vai estar sendo representado. Ou seja, é muito importante que a personalidade desse bot, que as falas desse bot, os fluxos desse bot estejam de acordo com esse tom de voz da empresa, com o posicionamento estratégico da empresa nas redes sociais, nos sites, nas conferências da empresa. Então, não é legal, eu trouxe um exemplo aqui, não é legal que um chatbot tenha um tom de voz que destoe do tom de voz da empresa. Por exemplo, supondo um banco de investimentos que tenha como público-alvo pessoas de idade mais elevada e de poder aquisitivo alto. Esse banco de investimentos ele tem um tom de voz sério, um tom de voz formal,
E ele tem um posicionamento estratégico no mercado de ser sempre objetivo, eficiente e entregar o melhor produto, o melhor serviço para esse usuário final, para o cliente dele. Se esse banco de investimentos cria um chatbot e cria fluxos conversacionais para esse chatbot de uma forma descontraída, de uma forma jovial, ele vai com certeza ter impactos negativos, vai com certeza gerar repercussão dentro da base de clientes deles, porque não vai estar de acordo com a forma que esse banco se comunica, entendeu? Não vai estar legal. Aqui é o exemplo, né? Eu coloquei um cliente X, ele fala boa tarde para o chatbot, e o chatbot responde, e aí, amigão, diz aí o que desejas e eu te ajudo. Dá para perceber que esse tom de voz ele é muito jovial, ele é muito descontraído, e nesse caso que eu citei como exemplo, isso com certeza traria impactos negativos. Esse chatbot ia ter fuga dentro da conversa dele, os usuários não iam percorrer todos os fluxos de conversa, eles não iam conseguir ter o atendimento que eles esperam. Então, esse ponto 2 hoje em dia ele é essencial, que tanto o chatbot quanto o tom de voz da empresa estejam alinhados para que que a empresa consiga direcionar os atendimentos e os fluxos da melhor forma possível para esse usuário final. No ponto 3 da apresentação, eu trouxe o questionamento de como escalar e melhorar essa experiência do cliente. Afinal, a gente já conversou sobre conhecer o seu público-alvo, conhecer as pessoas, direcionar um atendimento visando esses objetivos do usuário final, as dores dele, de acordo com o tom de voz da empresa. Mas como que a gente pega isso e melhora? O primeiro ponto, e o que eu diria que é essencial hoje em dia, é que seja utilizada a inteligência artificial nos chatbots. Mesmo que você supra as necessidades, as vontades e objetivos do cliente final, como eu falei no ponto 1, se você cria um fluxo conversacional sem inteligência, a comunicação ela pode ficar um pouco mecânica, ela pode ficar travada e pouco humanizada. Então, mesmo que aquele usuário esteja conseguindo atingir o seu objetivo nessa interação com o bot, a experiência dele foi muito artificial, tipo, muito mecânica. Não foi algo humanizado. E hoje em dia, como eu falei no início, é muito importante que a gente consiga humanizar cada vez mais os chatbots e as pessoas vão se sentir cada vez mais confortáveis para interagir, para conversar e para confiar mesmo nesse chatbot, né? Porque essa comunicação mecânica com certeza vai gerar desengajamento do cliente final. E eu trouxe aqui alguns exemplos na prática de como funciona um bot com inteligência e um bot sem inteligência. No primeiro exemplo, que esse é da esquerda, a gente vê uma pessoa que está interagindo com o chatbot e ela quer vender um terreno, tá? E esse chatbot ele deu para essa pessoa duas opções de resposta, uma com sim e outra com não, e também pelo número 1 e o número 2. Só que no dia a dia, muitas pessoas conversam, seja pelo WhatsApp, Facebook ou outro canal que vai interagir com esse bot, conversam na correria do dia a dia, em um curto espaço de tempo onde ele tem alguma folga do trabalho, uma folga dos seus estudos para fazer essa interação. E muitas vezes a conversa não sai da forma que ele pretende, ele digita errado ou algo do tipo. É super normal isso acontecer. E aqui no exemplo, o usuário ele digitou sim com um N e não com um M. E a gente vê que esse chatbot ele não entendeu esse tipo de resposta, e as chances dessa conversa aqui entrar em um loop infinito, onde o usuário responda algo e o bot não entende e siga nesse ciclo infinito, a chance disso acontecer é muito alta. Então, a gente vê o gargalo de um chatbot sem inteligência artificial, e aqui na direita temos o exemplo de um chatbot com inteligência artificial, que o usuário conversa com o chatbot e ele quer localizar um pedido de uma compra que ele fez, e a gente pode perceber que nesse fluxo de conversa, o chatbot, ele em nenhum momento dá alguma opção de resposta para esse cliente. Então, o cliente pode estar respondendo qualquer coisa que ele deseja e o chatbot vai tentar interpretar e vai tentar apresentar a melhor resposta possível baseado nessa inteligência artificial, nesse treinamento que ele recebeu. Então, a gente vê que quando o usuário fala que quer localizar o pedido, o chatbot já responde na hora. Espera só um instante, eu estou consultando com o meu time de atendimento para ter a informação mais atualizada sobre o seu pedido para você. Então, fica claro que a experiência, né, a vivência desse usuário aqui da direita, ela foi muito mais agradável e muito menos arriscada do que a da esquerda, no qual você corre o risco de ficar preso em um loop infinito, em um ciclo sem fim de conversa onde o chatbot não entenda o que o usuário final quer. Ou seja, é muito importante que a inteligência artificial seja utilizada e que seja
sempre treinada e sempre escalável para que o atendimento seja sempre o melhor possível. Outro ponto que eu trouxe como forma de escalar hoje em dia o chatbot, o atendimento, os fluxos conversacionais é o storytelling, né? Que é basicamente a habilidade de contar uma história de uma forma envolvente. Isso faz com que os bots sejam mais humanizados e se esse atrelado diretamente com o tom de voz da empresa, contar um storytelling legal, um storytelling bem construído, vai com certeza melhorar a experiência desse usuário final. Um exemplo que eu pensei para trazer para vocês é que a gente suponha um chatbot que vise informar o usuário final sobre o Covid-19, a pandemia, o que fazer, o que não fazer na pandemia, e ele cria uma história interativa para conversar com o usuário final, e não simplesmente jogar para ele lá um textão que acaba sendo maçante, acaba sendo cansativo, e que com certeza o usuário final vai ver esse textão, vai ver o tamanho, vai se sentir desanimado de ler aquilo, porque tem outras coisas para fazer, e hoje em dia tempo é dinheiro, então ele vai com certeza parar de conversar com esse chatbot. Não vai ter resultados legais, porque esse não engajamento vai ser escalável e várias pessoas não vão estar engajando com esse bot, e é algo que com certeza as empresas hoje em dia não querem. Então, você criar uma forma interativa de contar essa história, de passar essas informações para o seu cliente de uma maneira que faça sentido, tem início, meio e fim, hoje em dia é uma estratégia muito legal e muito vantajosa para se escalar esses chatbots e para melhorar a experiência do usuário final. Outro ponto que eu trouxe também é a gamificação. Ela é muito parecida com o storytelling. O que difere é que você utiliza a mecânica e dinâmica de jogos para melhorar o engajamento, para resolver problemas do chatbot e, consequentemente, melhorar a experiência. Da mesma forma que o storytelling é importante que a gamificação esteja alinhada com o tom de voz e com o posicionamento da empresa. E um exemplo que a gente pode ver na prática supondo um chatbot que seja criado, que seja feito para treinamentos de funcionários de uma empresa de software de segurança de bancos, por exemplo. Esse chatbot ele vai dar treinamento para os funcionários dessa empresa. E aí, para não fazer um treinamento chato, um treinamento mecânico, um treinamento pouco didático, o chatbot ele pode desenvolver desafios e jogos de maneira interativa dentro dos fluxos, para que conforme os usuários finais, que são as pessoas recebendo treinamento, vão passando pelos fluxos, passando pelas interações, eles recebam, por exemplo, distintivos de acordo com as respostas, premiações didáticas dentro desse treinamento, e dessa forma eles com certeza vão interagir mais, vão ter uma experiência diferenciada do que um simples treinamento, que às vezes pode ser chato, pode ser cansativo, e dessa forma com certeza eles teriam uma experiência legal. Por último, mas não menos importante, eu trouxe para a gente o Omnichannel, que hoje em dia seria utilizar múltiplos canais de comunicação para esses chatbots, porém de maneira integrada entre si, sem perder a qualidade e mantendo a mesma experiência. Ou seja, no exemplo que eu citei da inteligência artificial, o usuário fez um pedido de compra e supondo que ele utilizou o web chat, ele falou pelo chatbot na internet, né, no browser, se ele começa o atendimento por lá e por eventual situação da sua rotina, ele está na rua, está com seu celular e quer acessar alguma informação sobre esse pedido no WhatsApp, o chatbot deve atender da mesma forma que atendeu o webchat e continuar assim o atendimento de uma maneira que a experiência seja a mesma e que nada seja perdido nessa troca de canais. Então, hoje em dia o Omnichannel é algo essencial, afinal nem todo mundo utiliza um único canal, muitas pessoas utilizam inúmeros canais hoje no dia a dia, inúmeras redes sociais, então é importante entregar esse leque de possibilidades para o usuário final, e ele com certeza vai valorizar isso, vai perceber isso, e quando ele perceber, os resultados vão ser muito bons para esse chatbot, para a empresa que provê esse chatbot para o usuário final. E beleza, Carla, você falou tudo isso, todas essas estratégias, todas essas opções de como escalar, de como direcionar os fluxos da conversa, os fluxos conversacionais, mas como é que a gente mede se isso está tendo resultado ou não? Tá? O primeiro ponto seria pegar tudo aquilo que a gente observou lá no ponto 1, que seria identificar quem é seu público-alvo, suas personas, suas dores, seus objetivos, e medir isso, se o seu chatbot está entregando o que você imaginou lá no início. Então, você vai ter que ver se
aquela dor que o seu usuário final tem, ela está sendo sanada pelo chatbot, e se ao mesmo tempo que essa dor está sendo sanada, se ele está tendo uma experiência agradável. Você conseguindo medir isso de uma forma quantitativa, de uma forma que te mostre resultados, você vai conseguir direcionar estratégias tanto para melhorar ainda mais essa experiência e esses fluxos desse chatbot, como para consertar algo que não esteja fluindo bem. Para isso, você define critérios de sucesso para esse chatbot. Por exemplo, um chatbot que você visa ajudar o usuário final a receber boletos, receber informações sobre parcelas de alguma compra, de algum financiamento. Você identifica quantos usuários da sua base estão percorrendo todos os fluxos, quantos usuários da sua base percorreram o fluxo conversacional dos boletos. Então, você define esses critérios, mede esses critérios e consegue, através de um acompanhamento próximo desse cliente final, verificar se esses critérios estão sendo atendidos ou não. Né? Uma forma que pode ajudar bastante esse acompanhamento, essa medição, né? Como medir esses critérios é uma análise de dados e dashboards com relatórios em Power BI, Data Studio ou qualquer outra ferramenta de análise de dados presente no mercado hoje. As opções são inúmeras e acredito que utilizando essas boas práticas você consiga identificar se o seu bot está tendo sucesso ou não e avaliar se a experiência que esse chatbot está proporcionando, ela está sendo agradável ou não. Eu chego na parte de conclusão aqui do dia, como falei, uma apresentação simples, mas que busca mostrar para vocês que não basta você suprir as necessidades do usuário final e esquecer da experiência dele. É uma via de mão dupla, é importante que esses dois pontos, experiência e resultados, caminhem juntos e que o usuário final ele tenha uma experiência agradável e que ele volte sempre a interagir com esse chatbot e a gente consiga quebrar esse tabu das pessoas que não confiam na tecnologia, que não confiam nos robôs e que a gente consiga melhorar cada vez mais a comunicação das pessoas, seja com chatbots, seja com as empresas. E é isso, gente. Muito obrigado. Eu coloquei aqui meus e-mails e o meu LinkedIn, caso alguém tenha alguma dúvida, e a gente pode conversar. Valeu.